A verdadeira santidade nasce quando tudo à nossa volta parece estar desmoronando. Quando as paredes de nossas seguranças começam a ser demolidas, mas vemos essa destruição como graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus hoje nos fortaleça e nos faça ser realmente seguidores de Cristo. Diante dos desafios, das nossas incertezas, de nossa vida, somos chamados a enxergar não apenas o tronco seco, mas o rebento de esperança que dele brota. Na primeira leitura, o profeta Isaías, em seu capítulo 11, irmãos, nos apresenta uma visão messiânica de um futuro rei, que nascerá de um tronco aparentemente morto, o de Jessé, pai do rei Davi. Este é o símbolo de uma situação de desesperança, de decadência, que por vezes sentimos em nossas vidas. Achamos que não tem saída, achamos que está tudo perdido. Quantas vezes o cenário de nossa vida, a nossa volta social, econômico, político, parece ser apenas um tronco decepado e esquecido. Mas o profeta hoje anuncia: nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá um rebento de uma flor. E este rebento é especial, pois é o Espírito do Senhor, irmãos, que repousa sobre nós. Ele é o que nos faz ver a verdade para além das fake news e das aparências. Esse mesmo Espírito nos faz agir com retidão em meio a tanta corrupção, a tanta violência e injustiça, a tantas tentações que passamos. Reconhecer a Deus como o Senhor de tudo e não cair na soberba humana só pode ser conseguido através deste repouso do Espírito. Todo esse texto de Isaías é uma profecia sobre Jesus, mas também sobre cada um de nós, pois somos chamados a participar do corpo místico do Senhor. Por isso nos unimos a Ele em corpo, sangue e alma na Eucaristia. Nosso Senhor Jesus Cristo não julga pelas aparências, Ele é o juiz justo, que traz justiça para os humildes e uma ordem justa para cada um dos homens pacíficos. A paz verdadeira e a justiça social que tanto almejamos não virão de projetos humanos isolados, muito menos de políticos e muito menos de líderes carismáticos, mas da nossa adesão ao Espírito de Cristo, aqui, já nesta vida. Como católicos, irmãos, somos chamados a ser hoje esse sinal de justiça de Deus. Onde há polarização, sejamos promotores da concórdia. Onde há miséria e exclusão, sejamos a voz dos humildes e a mão que está ali sempre para servir. Não tomemos gosto por um lado ou pelo outro. Fiquemos com Jesus Cristo e a partir dele, a partir dos seus ensinamentos, escolhemos e agimos nesta vida. Essa grandiosa profecia de Isaías vai encontrar sua plena realização no Evangelho de hoje, o de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. O Senhor Jesus exulta no Espírito Santo e proclama: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Irmãos, a sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, não é acessível a quem é arrogante, a quem acha que por ter status social pode ter o poder ou controlar outras pessoas. Ela é revelada sempre na humildade, na atitude do pequenino. Em um país de grandes contrastes sociais, o Evangelho de Lucas nos lembra que os pequeninos serão os privilegiados da revelação. São os pobres, os simples, aqueles sem orgulho que reconhecem sua dependência de Deus. Para o estudioso, por exemplo, a humildade exige reconhecer que o conhecimento humano é meramente limitado e deve sempre servir à caridade e nunca, jamais à vaidade. Para o empresário, a pequenez significa gerir os bens com ética e justiça social, lembrando que a riqueza é uma administração e não uma posse absoluta. Para o político, a simplicidade se traduz em governar para o bem comum e não para os interesses pessoais ou de grupos que votaram nele por A ou B. Irmãos, para cada um de nós, a atitude de pequenino é a de quem se ajoelha na Eucaristia, buscando a sabedoria de Deus e o batismo no Espírito Santo. Jesus diz hoje: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir.
Nós, como católicos, temos a graça de ver o reino de Deus já presente em nossa igreja, em nossos gestos de solidariedade, em nossas comunidades de fé. Não podemos viver como se a utopia de Isaías fosse algo apenas para o futuro ou algo inimaginável. Irmãos, a profecia de Isaías é a imagem da harmonia perfeita. Ele diz: o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leão comerá palha com o boi. Imaginem, usem a imaginação e pensem se todos nós fizéssemos apenas aquilo que Jesus nos pede no Evangelho. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Se cada um de nós olhássemos para esse Evangelho de Cristo e aplicasse ele verdadeiramente em nossas vidas, não haveria mais violência e nem rivalidade. E tanto a profecia de Isaías quanto o Evangelho de Lucas hoje não são apenas uma descrição paradisíaca de uma imagem do fim dos tempos. Não, é um convite urgente a antecipar essa paz no nosso cotidiano. Lobo e cordeiro juntos simbolizam a superação de todas as nossas polarizações e inimizades. Precisamos urgentemente, irmãos, superar a divisão entre norte e sul, ricos e pobres, direita e esquerda. Cristo deve ser a raiz de tudo. Cristo é a raiz de Jessé, é o único que pode ser o nosso sinal de união. A justiça e a paz que nascem do Espírito repousam sobre a humildade. E só vai acontecer se a humanidade quiser. Deus não vai forçar a sua vontade sobre nós. Precisamos nos abrir a Ele, precisamos querer a presença dEle. Que hoje o Espírito derramado sobre nós nos dê a coragem da humildade, irmãos, para que sejamos cada um de nós um rebento de esperança, justiça e paz. Não apenas para quem está à nossa volta, para quem pode nos retribuir, mas para o Brasil, para o mundo, para todos aqueles que necessitam da palavra de Deus. Afinal, isso é ser católico, isso é ser cristão, isso é ser Jesus. Que Deus abençoe você. E até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.